Então serei eu o responsável por queimar lâmpadas? Peraí. Aqui. Boa noite, Ana. Estou mandando um relato sobre o almanaque do Mateus, das lâmpadas que se apagam. Vamos ver então aqui. Olá, Ana e Mateus. Deixa eu tirar o chat daqui. Deixa eu ver se tem música. O meu relato se deve ao almanaque do Mateus sobre as lâmpadas que apagam. Fui levado a acreditar que eu tenho alguma coisa a ver com isso. Eu brinco com a minha mulher quando passo por um poste e a luz se apaga e eu falo: hoje as coisas estão normais, porque esse fato costuma acontecer com frequência. Outra coisa são as lâmpadas de casa. Vivem queimando. E a última novidade foi que eu troco as lâmpadas e elas não acendem. Acreditava que era defeito das luminárias, mas não era. Meu filho troca a lâmpada da luminária e ela acende. Pega a lâmpada usada, acende em outra luminária. Esse ano eu já mandei trocar 5 lâmpadas do farol do carro. Depois do relato do Mateus, parei... Ai, lâmpada do farol do carro também não é muito baratinho, não. Que... A nossa queimou também esses dias, meu Deus. Mas é... Queimar, acho que é. Enfim, depois do relato do Mateus, parei para pensar e lembrei 2 fatos também relacionados à eletricidade. No inverno, como a gente usa mais roupas, né, uma por cima das outras, percebi que carrego muita eletricidade estática e chega a sair faísca do dedo quando abro o portão. Uma vez estava com a minha mulher no mercado ou empurrando o carrinho e eu me sentia mal, um incômodo no corpo, mas eu não sabia o que era. Bom, a minha mulher vem e toca no carrinho e leva um maior choque. Aí eu me senti bem e culpado por ter dado um choque nela. Outro fato foi no serviço. Naquele dia, uma colega do escritório cismou de pegar no meu pé. Eu só levava patada. A irritação foi subindo e eu engolindo o sapo dela, né? Do nada, no auge da minha irritação, só ouvi pum! O computador dela explodiu. Deu curto. Acredite, a minha irritação passou e até fiquei feliz. É um X-Men. Ana, eu aprendi que a explicação mais simples deve ser a verdadeira. Instalações velhas, equipamentos com defeito, coincidências. Mas essas coisas acontecem com frequência. Então, serei eu o responsável? Ana, obrigado. Tenho outro relato que mandei e um relato gigante. Se for possível, lê para mim. Tá anotado já, né? Tá anotado. Muito obrigada. Um beijo. Então, será? Esse negócio de estática, o Mateus também, ele vive dando choque em todo mundo e tomando choque também. Mas aí acho que por conta de tempo seco, alguma coisa do tipo, né? Você, às vezes, não sei, pega muito nas camisetas, ou vai eletrificando, dependendo da época também. Ele tomava muito choque no carro. Eu tomei choque hoje no brinquedo. Não sei. Mas é muita coincidência junto no seu caso, né? A torneira abriu sozinha no banheiro do hotel. Ah lá, banheiro. Olá, Ana e assombrados, me chamem de Fulanete. Tenho 17 anos, sou fã de carteirinha do canal. Nesse mês completa 7 anos que estou acompanhando vocês. Olha, muito obrigada! Hoje estarei compartilhando mais um dos meus relatos com vocês. Estou nesse momento assistindo a coletânea de relatos sobre banheiros, olha lá. E isso me fez lembrar uma experiência que vivenciei quando estava viajando com a minha família. Isso ocorreu em 2012. Na época eu tinha apenas 7 anos, mas me lembro muito bem de como aconteceu. A minha mãe, minha tia, minha avó e eu viajamos para Petrópolis e ficamos hospedadas em um hotel. Aparentava ser antigo, mas era bacana.
Durante o dia, eu saía com a minha família para visitar os belos lugares do município, ou ficava no quarto do hotel assistindo desenhos. À noite dormíamos e eu e minha mãe juntas. À noite dormíamos eu e minha mãe juntas em um dos quartos, enquanto minha avó e minha tia dormiam em outro. Cada quarto tinha um banheiro e muitas vezes a porta que separava o quarto do banheiro ficava aberta durante a noite. Em uma determinada noite, minha mãe e eu estávamos nos preparando para ir dormir, quando de repente a torneira do banheiro simplesmente abriu, sozinha. A porta estava aberta, então dava para ouvir o barulho da água correndo e até dava para ver. Ana, eu juro que eu lembro nitidamente dessa cena. E é algo que eu nunca vou esquecer. Minha mãe também viu e garanto que até hoje ela também se lembra disso. Nós ficamos assustadas e minha mãe achou melhor que fôssemos dormir no outro quarto, junto com a minha avó e com a minha tia. E esse foi o relato, Aninha. Essa é uma das poucas experiências sobrenaturais que eu já vivenciei. Que bom, né? Eu acho. Então, o que acontece com esses espíritos que gosta de um banheiro? Ou eles também estão vivendo ali, ou será que é outra dimensão que deu uma cruzada ali? Alguém estava lá, falou, vou abrir o torneiro, escovar um dente, e aí abriu do lado de cá. Já aconteceu isso com vocês? Torneira abrindo sozinha? Não é uma aguinha escorrer, é abrir mesmo, acredito, sabe? E aí depois você vai lá e ainda tem que girar para fechar. Contem aí pra gente. O homem na estrada. Olá, Ana, olá, assombrados. Nem acredito que eu tô dizendo isso, Brasil! Ana, eu moro no interior da Paraíba e vejo seus relatos há muitos anos. Hoje resolvi escrever o relato que um grande amigo me contou. É sobre uma experiência que ele viveu e que me deixou realmente assombrada quando ouvi. Então é uma moça que nos conta, é uma moça. Sempre no início do ano, na região onde moramos, mais precisamente no mês de janeiro, sempre há festas em homenagem aos Santos Reis Magos, a festa de Reis, como chamamos aqui. Pois bem, meu amigo, o namorado, a irmã e um primo que havia chegado lá do Rio de Janeiro com um namorado, resolveram ir a uma dessas festas. A cidade do evento fica a mais ou menos 47 quilômetros da nossa cidade. Todos foram no mesmo carro, dirigido pelo primo do meu amigo, o Gordinho, como é carinhosamente chamado. A festa aconteceu normalmente e todo mundo se divertiu em paz. Porém, na volta, já durante a madrugada, algo que alguns dos ocupantes do veículo viram, até hoje não tem explicação lógica. Aliás, fiquei toda arrepiada quando ouvi o meu amigo contar. Ele não sabe precisar o horário, mas era entre 2 e 3 da madrugada. Donos de um senso de humor absurdo, todos vinham conversando numa boa. Inclusive, por gostar muito de tirar fotos da natureza, pôr do sol, etc., o meu amigo vinha comentando como a noite estava bonita, pois existia uma densa névoa nas laterais da rodovia que tomava as fazendas que existem no trajeto. Quem vinha dirigindo o carro era o Gordinho, e do lado, o seu namorado, o Tiago. De repente, meu amigo, que vinha no banco de trás, tomou um susto e falou: "Vocês viram isso?" O Gordinho olhou para o meu amigo pelo espelho retrovisor e disse: "Vi sim. Só não falei nada antes porque pensei que mais ninguém tivesse visto." Ana, simplesmente andando pelo acostamento da estrada, vinha, em sentido contrário, um homem extremamente alto. Não era apenas um homem alto, era um homem muito alto, muito grande. Os braços eram totalmente desproporcionais de tão longos, passava dos joelhos. Mãos muito grandes, com um tronco e pernas também muito grandes e alongados. A roupa que ele usava era num tom de cinza escuro, era folgada, como se fosse um macacão, sei lá. O rosto não dava para ver. Meu amigo relatou que sabia que aquele homem tinha cabeça, mas que não conseguiram ver se ele tinha nariz, olhos e tal.
Ele andava lentamente, meio curvado, e pareceu não se importar com o carro passando ao seu lado. Ele apenas caminhava, estrada afora. Alguns quilômetros atrás vinha um pessoal conhecido do meu amigo, que, quando questionados sobre aquela visão, apenas o motorista do outro carro viu a mesma coisa. E detalhe, o Tiago, que vinha no banco da frente, não viu absolutamente nada. Só o gordinho e o meu amigo que viram. Lembrando que ninguém bebeu absolutamente nada naquela festa, nem usou nenhum tipo de substância ilícita. São pessoas que realmente vão para os lugares para comer, dar risada e resenhar, como falamos aqui. Lá nessa rodovia que liga a cidade da festa onde o meu amigo foi, já registrou muitos acidentes graves, inclusive o de um ônibus que resultou na morte de 12 pessoas que iam para atendimento médico na capital do estado. Inclusive, existe até hoje uma cruz grande no local do acidente. E aí, Ana e Assombrados, o que vocês acham que era? Será que era um espírito sofredor perambulando em busca de ajuda espiritual? Segundo meu amigo, ser humano aquilo não era. Será que temos um caso do Slenderman brasileiro? Obrigada por ler esse relato e um grande abraço. Um beijo para você, obrigada. Então, lembra de um relato que a gente viu sobre o que acontece nas estradas, o que acontece... que era tipo assim, um mundo espiritual que existe no entorno ou nas estradas? Seria um tipo de entidade que está rodando por ali, que pode causar um acidente? Algum espírito que já está deformado se mostra desse jeito, né? Dentre tantos outros que às vezes estão perambulando por ali. Não sei. Agora Slenderman, não sei. Seria uma forma de pensamento de alguma coisa? Alguém já viu algo assim? Conta pra gente. Vamos começar com o relato de Maledite de hoje, que é este daqui. A Maledite e os Remédios. Eu mudei um pouco o título, tá? Estava muito pesadão. Mas vamos lá. Olá, Ana e todos do canal Assombrado. Sou muito fã de vocês, escuto todos os dias enquanto trabalho. Já escrevi um relato e você contou. Tá. Todos os nomes estão trocados. Pois bem, vamos ao relato. Como muitas pessoas, temos uma Maledite em nossa família. Ela é ruim até os ossos. Já foi até mesmo internada em hospício pela minha avó, que acreditou ter uma filha louca. A vida toda ela deu trabalho. Engravidou aos 15 anos e largou a filha, que vou chamar aqui de Bia. Largou para minha avó e os meus tios criarem. Ela sumia no mundo e voltava. Pegava a menina bem cuidada, gordinha, e batia na garota. E batia muito. Enfim. E aí a Bia voltava magra, doente, machucada e mal cuidada. Batia muito também na minha mãe, que é mais nova. Queimava e enterrava as roupas dela, escondia os pertences dela. Na adolescência, a tia Maledite quebrou os dentes da frente da minha mãe, tacando uma lata de figo em conserva em seu rosto. Ela batia nos outros irmãos mais novos, seduzia homens desde muito nova para ganhar coisas e destruía a vida de bons rapazes. Gente, só nessas linhas já vi que a bicha é Maledite, assim. Bom, certa vez ela namorou um rapaz que era adotado e não se sabe como ela descobriu, e seus familiares preferiam manter isso em segredo. Ele ainda era adolescente e, por motivos da família acreditar que o rapaz ainda não estava pronto para essa informação, ela descobriu e contou em uma reunião de família. Contou da pior forma, só para machucá-lo, a ele e a família, e criar contenda e deixar todo mundo mal. Gente, tipo anjo mal, sabe? Ela se jogava de escada para chamar atenção. Se machucava quando o namorado tentava terminar com ela. Eles voltavam
Os namorados voltavam com ela por medo dela tentar alguma coisa pior contra ela. E logo em seguida, ela mesma rompia o namoro só para dizer que foi ela que terminou só para dizer que ela que terminava quando quisesse. Ela infernizava a vida deles. Ela roubava coisas em casa. Ela roubava coisas em casas que ela trabalhava e por aí vai. Uma lista de maldades, sempre prejudicando, roubando e trapaceando. E ela cresceu assim, fazendo maldades. Ela sente um prazer especial em tirar a paz da minha mãe, que é uma pessoa muito diferente dessa tia Maledite. Sempre trabalhou e ajudou a minha avó. Nunca deu trabalho e a minha avó sempre se orgulhou de como minha mãe era esforçada e boa de coração. Tia Maledite sente muita inveja da minha mãe e até mesmo se casou com um irmão do meu pai. Engravidou 6 meses, talvez, após a minha mãe revelar estar grávida. Minha mãe é muito fiel a Deus e sempre perdoou todas as maldades da tia Maledite. Ora e sente até pena dela, mesmo nós, filhos, não gostando nem um pouco dela e da proximidade da desalmada. Onde a minha mãe se muda, a minha tia Maledite vai atrás. Bairros, cidades, e se mudássemos de país, eu tenho certeza que ela ia atrás. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Tá. Em 2005, a nossa família se mudou de São Paulo para uma cidade no interior. A cidade a qual vivemos até hoje. São Paulo era muito difícil a vida. Com 6 filhos, sendo 3 muito novos, uma de colo ainda, e a péssima qualidade de vida de uma grande cidade, não estava nos favorecendo. Minha avó materna estava doente do coração e já morava aqui. Ela tinha uma casinha com 2 cômodos no fundo do quintal, que nos abrigou até que conseguíssemos outra casa. Passados 3 meses que chegamos, ainda morando nos fundos da minha avó, é claro que a tia Maledite, recém-divorciada do irmão do meu pai, resolveu se mudar de São Paulo para cá também e veio com seus filhos. A casa era minúscula, 2 cômodos para 8 pessoas, e isso só eu, meus irmãos e meus pais. Gente, não cabia mais ninguém. Então a tia Maledite e os seus filhos ficaram na casa da frente com a minha avó. Isso nos pressionou a sair logo, porque o clima ali era ruim com ela lá. Minha avó doente, muita gente aglomerada, enfim. Meu pai vendeu um carro que tinha. Ficou de bicicleta e comprou um terreninho num bairro com poucas casas ainda. E começaram a construir. E após alguns meses nós nos mudamos. Em seguida, tia Maledite se mudou também. Seus filhos todos foram embora. Uns foram morar sozinhos, outros foram morar com o pai em São Paulo e ela ficou sozinha. O mesmo inferno por parte dela com todos. Intrigas e maldades, e todos sempre relevando. Cadê? Aqui. Passou-se 14 anos. Minha avó fez 3 cirurgias do coração, resistiu a todas, mas estava extremamente debilitada com seus 72 anos. Há 1 ano e meio atrás, minha avó piorou muito de saúde, precisando de cuidados constantes. Meus tios ou moram fora ou trabalham muito, incluindo a minha mãe, que é doméstica, costureira e boleira. Sobrou para tia Maledite, que vivia gastando, mas ninguém sabia de onde tirava o sustento, pois estava sempre em casa fazendo nada. Tia Maledite disse que cobraria para cuidar da própria mãe, e meus tios concordaram em pagar. Ela daria os remédios certos nas horas certas, já que minha vozinha não era letrada, então, e cuidaria da organização da casa. Parecia simples, porque minha avó sempre foi muito caprichosa e higiênica, mesmo doentinha. Estranhamente, minha avó, mesmo sendo cuidada pela filha, a Maledite,
só piorava. Teve depressão, perdeu o apetite, emagreceu muito. Ficou muito ruim mesmo. Gente, só um adendo que eu tenho a impressão que eu até já contei esse relato. Ele não tá anotado aqui para mim, que foi contado. Mas às vezes as pessoas reenviam o relato e a gente não tem como saber, que às vezes reenvia até com outro nome. Enfim, eu não sei. Mas não tá anotado como contado, não me é estranho, mas às vezes o que acontece? Eu apenas li e acabei não gravando. E aí eu tenho essa impressão que eu já li. Mas então, se eu já gravei para vocês, vocês me perdoem, mas eu vou continuar, tá? Bom. Minha avó sempre foi muito cuidadosa com a aparência e mesmo velhinha sempre teve os cabelos bem pretinhos, tingidos, que ela dizia ser apenas shampoo de Jaborandi, e bem arrumadinhos em um coque. As unhas pintadas, sempre de esmalte rosinha bebê cintilante, sempre com roupinhas bonitas. Adorava receber visitas em sua casa, principalmente dos netos homens. Fazia bolo, cafezinho e uma infinidade de quitutes. Para ela era um prazer fazer isso. Bom, ela tinha 2 louros e 2 cachorrinhos pincher, que eram como seus filhinhos. Ela tratava e conversava diariamente com eles. Tudo isso ela perdeu o gosto de fazer. Agora estava vestida de trapinhos, triste e muito abatida. Um dia meu irmão foi visitá-la e ela tinha tido um derrame subconjuntival, que torna o olho completamente vermelho e cheio de sangue. Ela nem mesmo percebeu isso. A levamos ao médico e ele disse que poderia ser muitos fatores, entre eles o uso contínuo de medicamentos para tornar o sangue mais fino, o que parecia plausível, já... Ai, que susto! Achei que tinham esmagado um gato aqui, a porta tá fazendo barulho. Bom, então o que parecia plausível, já que ela tomava realmente esses remédios por conta do problema no coração. Minha mãe, sempre preocupada, levava minha avó nas consultas e ninguém descobria o que era, além da provável depressão. Levava para passeios, levava para compras de supermercado, que ela adorava fazer, só para conversar com todo mundo no mercado. E nada dela melhorar. Os remédios, segundo a minha tia, eram dados religiosamente. Minha tia começou a não deixar mais nós, os netos, irmos ver a minha avó, alegando que ela estava dormindo. Toda vez era a mesma coisa. Ela nem nos deixava entrar. Só minha mãe e um outro tio iam lá. Quando conseguíamos ir, víamos a tia Maledite falar para minha vozinha assim: "Nossa, mamãe, a senhora tá tão feinha, carinha de triste, a senhora tá com depressão, tá se sentindo mal, né? Dá para ver mesmo na sua carinha." E etc, etc. Comentários ruins, sabe? Que entristecem qualquer um. Bom, sempre fingindo estar preocupada e claramente colocando a pouca alegria da minha avó lá no chão, minha vozinha não aguentava mais. Ela nunca gostou de depender de ninguém, por ter sempre sido independente, estava furiosa com tudo aquilo. E a minha tia Maledite sempre atazanando. Começamos a cobrar de todos que tirassem a tia Maledite de lá, porque ela estava só piorando a vozinha. E a cada dia ela estava definhando mais. Até que uma outra tia minha de São Paulo veio muito preocupada passar um tempo com a minha avó e colocou a Maledite para correr dali. Essa minha tia de São Paulo, que vou chamar aqui de tia Ângela, salvou a minha avó. Poucos dias depois de estar longe da tia Maledite, minha avó melhorou drasticamente, de uma forma incrível. Tia Ângela é muito boa também e apaixonada pela minha avó. Cuidou de tudo da melhor maneira, limpou a casa de cabo a rabo porque estava uma nojeira. E em uma faxina ela encontrou escondido, embaixo de um colchão, uma medicação sedativa tarja preta, com vários comprimidos faltando na cartela.
Ela ficou muito apreensiva e perguntou para minha avó se ela sabia. Minha avó disse que não fazia ideia do que era, pois sua medicação ficava toda na farmacinha, em cima de um balcão. Mas a minha tia soube na hora. Levou a cartela de remédios para a próxima consulta da minha avó, que foi dias depois de ter achado. E perguntou o que era aquilo, se era prescrito para minha avó tomar aquilo. A médica disse terminantemente que a minha avó não podia tomar aquela medicação, pois, combinado com outros remédios para circulação, aquilo tem um efeito completamente nocivo e podia resultar em derrame cerebral. Além de que era um potente sedativo sem necessidade para minha avó. Chegamos à terrível conclusão que a maledite estava dando remédios fortes para minha avó e que podiam matá-la. Justamente com esse intuito? Nós, os netos, vimos a maldade por trás daquilo, mas a minha mãe e os meus tios não. Inocentes, ou talvez por ser muito doloroso, jamais imaginariam uma filha tentar matar a própria mãe. Mas era exatamente aquilo. Pelo menos a tia Ângela acreditou em nós e viu a maldade daquilo e disse para Maledite nunca mais pisar os pés lá. Nem minha avó queria mais. Minha avó teve uma conversa clara com todos e disse que não queria ninguém cuidando dela, que ela estava muito boa já, e realmente ela estava. Minha tia Ângela, depois de estabilizada a saúde da minha avó, voltou para São Paulo e a avó estava realmente bem sem a Maledite por lá. Minha tia Ângela ligava exatamente nas horas dos remédios e fez um esquema com números que permitiu a minha avó saber quais eram. Meses se passaram. Minha mãe fazia visitas diárias, religiosamente, todos os dias após o trabalho, a minha avó. Todo domingo a avó ia almoçar em casa. Passeios com a família, idas à igreja e depois deixávamos ela em sua casa. Seus animaizinhos junto com ela. Todos os dias ela recebia as visitas das senhorinhas amigas dela e dos familiares e tudo indo muito bem. A saúde estava perfeita. Certo dia minha mãe não pôde ir. Aconteceu um imprevisto, mas ela ligou às 6h, 6 e pouquinho, e se desculpou, se sentindo muito mal por não poder ir, só naquele dia. E minha avó tranquilizou ela e disse, fica tranquila, eu tô muito bem, etc e tal. Meu tio, que é guincho, ele trabalha guinchando carros nas pistas, ele estava indo socorrer um carro quebrado por volta das 11 da noite e teve uma forte dor de barriga, segundo ele, daquela que não se pode esperar de jeito nenhum. Aproveitando que estava próximo da casa da minha avó, foi lá usar o banheiro. Chegando lá, percebeu o portão aberto. Minha avó trancava todos os dias às 8h em ponto. Os louros, os passarinhos, dela, estavam muito agitados, gritando sem parar. E meu tio correu até a casa procurando a minha avó, quando a viu deitada no chão, caída e sem consciência, com a lona de cobrir os louros também no chão. Seu nariz estava um pouco machucado e ele imediatamente ligou para minha mãe. A dor de barriga do meu tio teve explicação. Ele teve uma dor de barriga para correr até lá e ver isso. Eles socorreram ela, mas ela já tinha ido descansar. Já estava em coma e deste coma nunca mais saiu. Ela faleceu por conta de um aneurisma. Foi um sofrimento muito grande e todos sabíamos que a culpada era a Maledite e seus remédios que tinham piorado ainda mais a saúde da minha avó. Todos esperamos, de uma forma ou de outra, a partida de um familiar idoso, mas aquilo não tinha sido natural. Minha avó era muito forte e os remédios que a Maledite deu para a própria mãe fizeram as coisas piorarem, pois ela já tomava muitos remédios fortes e a Maledite ainda dava mais remédios para minha vozinha passar o dia e a noite dormindo naquela época.
No velório, a tia Maledite não derrubou uma só lágrima. Pelo contrário, ela ria alto, contando mentiras sobre como sua vida estava feliz e perfeita. Como estava abrindo uma clínica de estética. Pura mentira. Ela foi embora assim que o velório começou e desrespeitou até o último momento a memória da minha avó. Eu tive raiva por tudo isso e tenho muita tristeza até hoje quando me recordo. Os filhos dela, nenhum, estavam presentes e uma única prima, filha da Maledite, que foi embora bem cedo também. Mas como aqui se faz, aqui se paga? Hoje a Maledite tem pesadelos e é assombrada por um espírito, e eu me arrepio toda só de contar isso. Ela chora todos os dias e conta para minha mãe que vê a minha avó o tempo todo, que se sente observada, não dorme direito e cada dia piora essa sensação. Foi em igrejas já procurando explicação, mas nada adianta. Olha, eu nem sei se acredito nela também, mas espero tudo isso em dobro. Sei que não é minha querida avó, sei que não é a minha querida avó que está ali atormentando ela. Sinto que são apenas os fantasmas de suas maldades vindo buscar o que é deles. A filha mais velha da Maledite, a Bia, aquela que ela bateu bastante, né, que deixou para meus pais, para os avós criarem e depois pegou e bateu. Essa filha dela foi presa por conta de drogas, deixando 5 filhos pequenos. Atualmente, ela já voltou 3 vezes para a cadeia pelo mesmo motivo. Ela tem um filho também preso, logo para completar 18 anos. Tristemente, ela entra e sai da cadeia. Os outros filhos da Maledite, também um é alcoólatra, e viciado. Uma filha não fala com ela, a detesta. A outra teve 2 filhos, foi embora e deixou com os avós paternos, também deixou. O outro mora com o pai e não quer ver a mãe nem pintada de ouro. Sabe, eu fico triste por todas essas vidas devastadas por conta de uma mulher maldita dessas. E ela também sofre. Ai, mordi a boca. E ela também sofre. Ela é sozinha, já tem quase 60 anos e vive passando necessidade agora, assombrada pelos seus demônios. A gente que é do bem não imagina, nem no pior pesadelo, uma pessoa fazer maldades assim com a própria mãe. Os irmãos, com a própria mãe, com os irmãos, os filhos e até mesmo os netos. Mas o pior é que existe sim esse tipo de gente. Abram seus olhos e cuidem de quem vocês amam, porque mesmo os nossos familiares podem fazer mal a nós. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Amo vocês e o canal. Beijos assombrados. Um beijo para você. Muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. E realmente, assim, eu não consigo pensar, não consigo imaginar como uma pessoa pode ser assim. Agora eu só fico pensando em coisa de vida passada para explicar as Maledite, porque, gente, não é possível ser tão... É desvio psiquiátrico. Eu acho também, sei lá, que não... chegou a ser internada, mas não tinha nada? Vamos ver este daqui. Minha filha de 2 anos vê gente morta. Olá, Ana, muito obrigada por receber o meu relato. Isso aconteceu há alguns anos atrás, quando a minha filha tinha apenas 2 anos de idade, o que me fez acreditar que ela é ainda mais sensitiva do que eu pensava, já que depois disso mais coisas aconteceram. Eu era uma mãe muito ocupada com o trabalho e sempre deixava minha pequena com uma das 9 tias que ela tem, mas ela sempre gostou de ficar com uma tia em específico. Chamávamos ela de... Os nomes estão trocados? Não sei, não falou, né?
pessoal sempre troquem os nomes e sempre me avisem, tá? Eu vou dar o nome de Maria. Chamávamos ela de Vó Maria por ser a mais velha de nós. Mas era tia, mas era a mais velha. Por conta disso, da sua idade, a mesma acabou falecendo por causas naturais e eu não pude mais deixar a minha filha com ela. E dava sempre a desculpa que ela estava cansada e dormindo, já que a pequena tinha visto o enterro, mas não sabia o que era. Então ela não falou que a avó Maria tinha morrido, falou que ela estava cansada, que ela estava dormindo e não podia ficar com ela. Passado alguns meses, passei a deixá-la na casa de outra tia, que era mais próximo e mais fácil para mim. O problema é que semanas depois ela começou a dizer que a minha pequena estava tendo atitudes estranhas. Estava sempre falando sozinha e brincando com mais brinquedos do que deveria, como se alguém estivesse brincando com ela. Sem falar que ela comia em dobro e sempre guardava um lugar que ninguém poderia sentar na mesa. Que ninguém podia sentar, um lugar na mesa. Então, vendo o pavor no rosto da tia, eu tentei acalmá-la, dizendo que era um amigo imaginário e que isso era comum. Mas ela insistiu fervorosamente que eu falasse com ela. E nunca na minha vida eu senti tanto medo ao falar com a minha filha. Eu lembro disso como se fosse ontem. Ela estava brincando sozinha no quintal da casa, quando eu e a sua tia decidimos falar com ela. Perguntei quem era o seu amigo imaginário, esperando ela responder enrolado, como ela sempre fazia, e que muitas vezes ela fazia com que eu quebrasse a minha cabeça para entender o que ela estava falando, já que tinha 2 anos e estava aprendendo a falar ainda. Só que ela olhou para mim, sorriu e disse em um português alto e claro, disse o seguinte: "Não é amigo, é a vovó Maria. Você não tá vendo? Ela tá muito zangada com você. Você deixou a casa dela suja." Naquele momento eu gelei. Minha filha olhava sério para mim, quase que brava. Ela não estava mentindo. Os dias foram se passando e eu a levei em diversas igrejas, centros espíritas e nada. Ela sempre continuava falando e brincando sozinha, sem falar que a cada dia ela estava comendo e engordando mais e mais. Toda vez que eu perguntava o que ela estava fazendo, ela repetia a mesma coisa: "A vovó Maria tá brava." Eu achei aquilo estranho, pois em um dia de folga eu juntei as minhas irmãs para conseguir limpar a casa dela, que estava um verdadeiro chiqueiro. E a mesma coisa foi dita pela pequena, ou seja, a casa já estava limpa e ela dizia que a vovó Maria estava brava. "A vovó Maria tá brava", repetiu novamente com o português perfeito. Foi então, como último recurso que tinha, decidi ir até o túmulo dela e orar, pedindo para que parasse, pois estava ficando muito preocupada com a saúde corporal e mental da minha filha. Foi quando percebi que a placa de identificação do túmulo estava faltando. Percebi isso por conta da dificuldade que o coveiro teve de me mostrar qual era o lugar que ela estava. Foi quando eu liguei os pontos de tudo, percebendo que o túmulo dela tinha virado sua nova casa. Mandei imediatamente que fizessem uma placa de identificação com a foto, com datas, limpei o túmulo, varri tudo ao redor da pedra, colocando até mesmo flores frescas para ela. E quando voltei para casa, minha filha nem lembrava mais quem era a vó Maria. E nunca mais, em toda a sua infância, ela falou com o português tão claro que ela falava quando estava com a casa suja. Obrigada mais uma vez. Obrigada pelo seu relato. Um beijo para você. Então, era nem como se a menina falasse, era como se... Então, ela estava querendo, não era a casa dela aqui, ela queria que arrumasse o túmulo. E falava através da criança, que era mais sensível pelo jeito. Vamos lá, o próximo relato é este daqui.
Maledite, o dia em que eu... Ah, tá, o relato é esse. O dia em que eu bati na Maledite, porque eu sou dessas. Vamos ver. Cadê? Oi, Ana, tudo bem? De coração, espero que sim. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Tenho 39 anos e moro pertinho de vocês. Nesse relato, vou contar algo que aconteceu comigo. Os nomes já estão trocados. O ano era de 1994 e eu tinha 13 anos. Meu pai, José, e a minha mãe, Maria, estavam casados há 14 anos. A vida era difícil, porém, eles se amavam. Minha avó paterna morava a alguns quarteirões de casa e a Maledite morava no quarteirão de cima da minha avó. Ela devia ter entre 23 e 25 anos na época e era deficiente física, pois usava pinos em uma das pernas, mas isso não a impedia de fazer suas maldades. Meu pai era caminhoneiro, mas não trabalhava viajando por causa da minha mãe, minha irmã e eu. Ele era muito bonito, ele era loiro, olhos azuis, porte corporal médio e a minha mãe não ficava atrás também. Era uma linda mulata de olhos amendoados, e negros. Meu pai era o xerox do cantor do Ahá. Vou até anexar a foto. Ela anexou, eu vi, parece mesmo, sabe o vocalista do Ahá? Parecido. Meu pai, todos os dias, ia ver os meus avós. Italiano sabe como é, né? Bem família. Então, do nada, comecei a notar que os meus pais estavam brigando muito. E como sempre fui observadora e curiosa, uma mistura perigosa às vezes, comecei a notar que as brigas eram por causa dessa Maledite que sempre rodeava a casa dos meus avós. Inclusive quando estávamos lá também. Notei que em casa o telefone tocava toda hora, só quando meu pai chegava em casa do trabalho. Quando minha mãe, minha irmã e eu atendíamos, não falava nada. Mas quando meu pai assim fazia, Ana, a bênção começava a falar. Meu pai mandava ela parar, dizendo que ele amava minha mãe e a família dele, que era para ela procurar alguém solteiro. Mas nada, Ana. Meu pai sempre foi fiel à minha mãe, sempre. Mas não, quando o gosto é tirar da outra. É esse o gosto, não é amor, não. É tirar do outro. Depois parte para outro, larga esse daí também. Bom, na casa da minha nona, ela desfilava na casa da minha nona, ela desfilava na rua mesmo de muletas e pinos para chamar a atenção do meu pai. Comecei a ver passando de bicicleta em frente de casa todos os dias no horário em que o meu pai estava para chegar do serviço. Ana, eu sempre fui esquentada, briguenta, bocuda. Comecei a analisar os horários dos passeios de bicicleta. E um dia, em meio ao pau quebrando dentro de casa por causa da Maledite, eu decidi que eu ia resolver o que os meus pais não conseguiam fazer. Aquele dia, ela ia ver Santo Antônio de cueca. Gente, que expressão é essa? Por que ver Santo Antônio de cueca? Coitado santo. Estávamos reformando a área de casa, na frente, e onde me escondi havia um montinho de tijolos quebrados. E para isso, Ana, eu sou bem paciente. E eu a avistei em sua ceci rosa. O cenário estava propício. A rua é cheia de fofoqueira. Eu queria que ela se envergonhasse mesmo. Era pra ser na frente de todo mundo mesmo. Peguei o tijolo. Eu achei que você ia dar na mão, mas... Peguei o tijolo e não mirei, porque se eu mirar, eu erro. Eu só joguei. E acertei a roda da frente da bicicleta, fazendo ela cair. Eu corri com sangue nos olhos, subi em cima dela e bati
batia. Ana, imagina a cena. Uma menininha magrela que só tinha cabelo batendo em um... Uma menininha magrela que só tinha cabelo batendo numa deficiente física, assim, do nada, no meio da rua. Vieram pra apartar, mas eu disse que ela tava fazendo os meus pais se separarem. Aí ninguém mais falou nada. Eu arranhada toda no pescoço, rosto e braços e disse, se eu te pegar, se quer olhando pro meu pai, se a minha mãe e o meu pai brigarem de novo por sua causa, eu acabo com você, entendeu? Sua bênção. Ela só sentiu com a cabeça e sumiu. As brigas, os telefonemas, os desfiles em frente à casa cessaram. Olha, tá vendo? Meus pais ficaram casados por 34 anos quando ele faleceu. No dia do meu aniversário, fazendo uma linda declaração de amor para minha mãe. Gente, peraí, ele faleceu no dia do seu aniversário? Meus pais ficaram casados por 34 anos quando ele faleceu. No dia do meu aniversário, fazendo uma linda declaração de amor para minha mãe. Ele dizia assim, fofa, eu não me casei, ganhei na loteria. Você foi a única mulher que eu amei. E aí ele começou a infartar. Houve um socorro. Cheguei em casa do trabalho e minha mãe disse que o pai estava internado. Liguei para o meu cunhado para ter notícias e ele disse, você tá forte? Agora não tô mais, né? Meu mundo caiu, Ana. Eu não pude dizer adeus e o quanto eu o amava. Após tentar dormir até a liberação do corpo, eu sonhei com meu pai. Andávamos por um tipo de deserto e caminhávamos rumo a uma porta de ferro enorme. Tinha uns 6 metros de altura. Eu chorava com ele de braços dados e ele falou, filha, não chora, já aceitei a morte. Preciso fazer a passagem. Você precisa ser forte para ser o suporte em nossa família. E aí ele passou por aquela porta que se abriu lentamente. Quando a porta se fechou, eu acordei, só que mais tranquila. E a Maledite ainda mora no mesmo lugar. Eu a vi um tempo atrás, apenas abaixou a cabeça e fingiu que não conhecia. Estava casada. Ana, eu conheci seu canal há cerca de 1 ano, apresentado pelo meu marido. Assisto todos os dias. Manda um beijo pra ele, pois ele é fã incondicional. Um beijo pro seu marido aí, que eu não vou falar o nome, mas um beijo pra ele. Muito obrigada. Esse foi meu relato. Terá mais, podem ter certeza, porém sobrenaturais. Deixem o like, pessoal, não economizem no dedinho. Beijos, galera. Ei, Laia, depois fala que a violência não dá jeito, alguma coisa. Ai, meu Deus. Mas, bom, amor, pelo menos essa daí era abusada, só de abusada mesmo. Não foi fazer... Não fez nada mais. Tomou um sustinho lá e deu linha. Serviu, pelo menos. Né, pô? Mas tem aquelas que depois disso ia ficar fula, ia lá fazer mais coisa, e mais coisa, e mais coisa. Aí não adianta, né? Aí não ia adiantar. Ai, gente do céu. Cada situação. Quantos anos você tinha quando você deu a coça na Maledite? Se põe no lugar. A raiva que dá, vê, não é proibidão, então não posso falar aqui, né? Se chuchu lá, pô. Não sejamos hipócritas. Tá? E falar, imagina, eu ia chegar nela e falar, minha querida, vamos. Nada, na vontade mesmo é de sentar. Espírito que me salvou da morte. É uma moça, eu acho, né? É uma moça. Oi, Ana e assombrados. Luz para vocês. Meu nome é Fulana e vou contar aqui o meu relato maravilhoso que salvou a minha vida. Eu devia ter lá pelos meus 37 anos, estava bem. E num belo dia, quando estava voltando do trabalho, estava ótimo o dia todo. Não estava doente, nem senti qualquer coisa durante esse dia. Mas, quando eu estava no ônibus, senti uns calafrios. Desci,
Já estava a uns 400 metros de casa e comecei a sentir muito frio. E a temperatura estava por volta de uns 24 graus. Quando abri o portão de casa, devia ser umas 7 da noite, o frio se intensificou de tal maneira que eu comecei a tremer. Ao abrir a porta, eu não conseguia mais segurar de tanto frio. Eu queria tomar banho, mas eu não conseguia tirar a roupa. Eu só pensava que o frio ia se intensificar. Abri a porta do guarda-roupas com muita dificuldade, tirei todos os cobertores, 4 no total, grossos, bem de inverno mesmo. Estendi eles assim, tirei os sapatos e deitei, tremendo demais. Parecia que o frio do mundo estava lá comigo. E um detalhe importante, entre o estrado da cama e o colchão eu colocava um papelão, mania de mãe, sabe? Na cama eu me encolhi e não aquecia. Tava com febre, não? E não me aquecia. O corpo já estava até doendo. Eu não queria mais me mexer. Medo do frio piorar. E aí eu pensei, meu Deus, e se eu morrer? Ainda pensei, meu Deus, se eu morrer, acolhe a minha alma. Acordei com o Senhor batendo nos meus ombros e eu vou descrevê-lo. Ele era magro, devia ter 1,60 m de altura, calça e camisa bem surrada bege, um chinelo velho de couro, a calça dobrada nas canelas, uma mais alta que a outra, e tinha um chapéu pequeno de couro na cabeça. Parecia castigado pela vida dura da seca, pele queimada, ossos à mostra de magreza, mas o olhar era puro, e ao fundo via uma silhueta de luz. Sabia que era um homem na retaguarda, mas eu não conseguia ver com precisão. Ele tirou o chapéu, cumprimentou abaixando a cabeça e disse: fui mandado para te ajudar, senão tu vai convulsionar. Ele falou, senão tu vai convulsionar. Senão tu vai convulsionar e partir, e não é tua hora. Mas tem que fazer tudo o que eu mandar e se agarrar com a tauba de salvação da sua vida. Vai fazer? E eu respondi, sim. E peguei no sono. Acordei com ele batendo no meu ombro. Agora, fia, vai arrodear a cama. Quer colocar os pés onde estava a cabeça. Tipo, virar de ponta cabeça na cama, é isso? Aí ele explicou isso e eu disse que eu não queria, pois eu ia ficar com frio. E ele continuou. Você prometeu. Obedece, fia. Arrodia. Você não pode partir ainda. Vou cumprir a minha missão. Nunca falhei. Não vou falhar agora. Vai ser uma peleja boa, mas vou batalhar. Missão do alto, fia. Fui confiado e não falho não. A luz é maior. E eu fiz. Que frio, meu Deus! Peguei no sono de novo e a cada intervalo, vamos dizer, de meia hora mais ou menos, eu tinha que virar na cama. E assim foi. A cada meia hora mais ou menos eu tinha que trocar de posição a noite inteira. Mas depois que eu trocava, eu dormia profundamente e o ser de luz atrás dele era pura luz em forma de homem. E eu pensei, gente, eu tô com febre mesmo. Lá não falei que devia ser febre? Gente, eu tô com febre mesmo. Dizem que a gente vê coisas, né? Pode delirar de febre. E eu tô vendo mesmo. E aí ele riu e disse, tá vendo não, fia? Tamo aqui mesmo. Nessa de virar, desvirar, dormir um pouco, já estava amanhecendo. O galo já estava cantando, devia ser umas 4h30 da manhã, quando começou a dar sinais do alvorecer. Aí ele olhou para mim e disse, fia, missão cumprida. Tá boa agora, fia, tá salva. O que o Senhor determina, assim cumpre. E sorrindo ele continuou. Agora nós vai embora, fia. Descansa bem. Vai ficar tudo bem e não vai sentir nada. Eu olhei para ele, sorri e perguntei, a quem devo agradecer? E ele respondeu, ao Senhor. Só cumpri a ordem dada. Vem de cima, fia. E eu perguntei, vou fazer, mas como devo lhe chamar? E ele disse, Manuelito, esse é meu nome. Respondeu ele enquanto baixava a cabeça e pegava na aba de seu chapéu.
O ser de luz já não estava mais e eu voltei a dormir. Quando acordei, não havia cobertor mais na cama, nem lençol, nada. Meus cabelos estavam molhados e eu estava ótima. Fiquei pensando, será que eu sonhei? E aí eu ouvi, olha teu colchão. Era um sábado, dia seguinte, tomei um banho, já devia ser umas 10 horas, arrumei a cama, levantei o colchão e o papelão estava todo molhado, de cabo a rabo, e encharcado mesmo. Parecia que tinha feito vários xixis ali, só que não, né? O colchão estava seco, mas o papelão e as tábuas da cama estavam molhadas demais. Olha, eu não sei o que foi que aconteceu que me deixou daquele jeito, mas foi forte. E se não tivesse recebido ajuda, eu não sei não. Eu entendi que me fazia virar para esfriar a temperatura do meu corpo. E agradeço muito. E para talvez também não dormir, entendeu? Não entrar naquele estado de... Talvez se você entrasse no sono, você poderia convulsionar, o que ele falou, para te manter alerta também, eu acho. E agradeço muito. Eu não sei o que é que me deixou daquele jeito e nem quero saber, mas sempre me lembro dele e agradeço muito. Gente, que interessante. Será que foi? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.